Fala, meus traders! Sejam muito bem-vindos, né? Depois de um feriadão aí, que eu acredito que muitas pessoas descansaram a mente, acredito que muitas pessoas também estudaram, né? E não foi diferente dentro do mercado de criptomoedas. O mercado de criptomoedas, como vocês sabem, não para, né? E mais uma vez, como eu gosto de falar, né? Quem decide o assunto ao qual eu venho tratar aqui no canal são vocês. E vocês escolheram, né, colocaram no cronograma sobre a SafeMon e eu vim trazer aqui algumas informações, né? Algumas informações eu ainda não tive, digamos assim, uma resposta 100% concreta, então não venho trazer isso aqui para não gerar burburinhos. Então eu venho trazer coisas fidedignas e, claro, provando, beleza? Pessoal, o que aconteceu primeiramente, né? Eu vou mostrar a imagem e tudo mais, né? Conforme vocês vão acompanhando aqui, né? O pessoal lá tem o Reddit, né? Da própria equipe. E aí a galera foi e perguntou para o John, e aí, afinal, e a SafeMon Card, né? Ou seja, o cartão da SafeMon, quando que vai sair? Já vai sair? Tá saindo? Como é que é? Né? Então, eles começaram a perguntar exatamente isso. E aí, o John, claro, né, sempre naquela responsabilidade dele, nunca gosta de responder, digamos assim, com ignorância, nem nada, né? Ele foi e respondeu, né? Como vocês podem, estamos trabalhando, né, para, digamos assim, a papelada final, né? Ou seja, a papelada final para a SafeMon Card, né? Por que papelada final? Gente, vocês sabem que para lançar um cartão e tudo mais não é simplesmente vamos lançar o cartão e pronto, né? Tem todo exatamente um protocolo e tudo mais, né? Que exatamente deve ser seguido, né? Além das dificuldades. E aí uma coisa que a gente quer ressaltar, assim que o SafeMon Card estiver pronto, o que vai acontecer? Pessoal, já na loja da Apple, né, já pode estar fazendo as suas transações utilizando, né, a SafeMon como uma moeda de troca, beleza? Então aí, cara, esse é o intuito, digamos assim, como vocês podem estar vendo, né, que a Apple Pay, né, como se fosse meio que uma parceria ao qual eles estão fazendo e estão colocando mais em prática, beleza? Só que, pessoal, como vocês sabem, não é simplesmente falar, vamos criar coisa e tudo mais, porque não funciona desse jeito. Então, conforme vocês estão vendo aí, o que acontece? Lá nos Estados Unidos tem todo um requisito, mas que requisito é esse, Lobo? Pessoal, tem um requisito exatamente para evitar lavagem de dinheiro, a questão da comissão de valores, né, que é imobiliário lá nos Estados Unidos, que é a SEC, né, como vocês sabem, para estar totalmente regularizado e não sofrer nenhuma punição ou algo do tipo, né? Então o John está fazendo tudo conforme tem que estar fazendo. Então, mais uma vez, a gente consegue ver exatamente as coisas em andamento. Mas aí, pessoal, se vocês tiverem dúvidas e tudo mais, vocês vêm aqui na Investopédia, certo? Que vocês vão ter todas as informações conforme esse print ao qual eu mostrei para vocês, que é exatamente daqui de dentro, beleza? Então, é claro que vai ser toda a dificuldade e tudo, mas, mais uma vez, o John mostrando o papel dele, né? Ou seja, mostrando que ele está totalmente empenhado. Claro que vão haver burburinhos por fora, vai haver burburinhos em todo local, né? Então a gente tem que procurar saber respostas fidedignas. Então foi por isso que eu vim trazer esse conteúdo para vocês, né? Por isso que eu fui atrás de tudo, como vocês estão vendo através dos prints, né? Então eu venho comprovar, não é simplesmente só falar isso aqui para vocês, beleza? Pessoal, eu sei que vocês, né, vão me pedir a análise, né, da SafeMon, mas antes da gente entrar na análise, vamos só dar uma conferida aqui para vocês verem uma coisa, né? Foi postado aqui, né, e tudo mais sobre o que foi feito, né? Ou seja, as coisas ao qual foram batidas, né? Ou seja, a questão da nova carteira, ao qual já foi lançado e tudo mais, já está dentro do iOS e da Apple Store, né? Como vocês estão sabendo. Outra coisa, pessoal, vai ter essa atualização aqui, ó. Essa atualização aqui, essa V2, certo? Está em processo. Eu sei que vocês me pediram, falam, Lobo, fala sobre a V2. Pessoal, a V2 ela é nada menos, eu não vou pegar um outro vídeo para estar fazendo isso mais aprofundado, mas o que vai acontecer? A atualização V2 é basicamente o que? Diminuir a quantidade de supply, porque tem muito supply, aumentar a queima, né? Ou seja, provavelmente vão ser queimas manuais, porque uma vez o contrato
criado não pode mais ser editado, certo? Então acontece, vão aumentar essas queimas e diminuir a quantidade de moeda. Além disso, o que vai acontecer? Vai ter provavelmente a alteração de o quê? De, por exemplo, quem tinha 1000 moedas vai passar a ter uma moeda. Um exemplo, claro que isso não vai ser 100% na prática. Estou explicando como é que vai ser isso, né? Para quando vier ninguém ficar desesperado. Então o que acontece? Se você tinha 1000 moedas e agora você tem uma moeda, o que vai acontecer? Você não vai perder dinheiro, vai continuar do mesmo valor, ou seja, no lugar de uma moeda custar R$10 quando você tinha 1000 moedas, o que vai acontecer? Quando você tiver uma moeda, vai ter 1000, vai valer do mesmo valor, entendeu? Seria basicamente isso, nada demais. Então, provavelmente, em breve eu venho falar sobre novas notícias para vocês. Vocês lembram que a gente tinha falado da Binance, né? Ou seja, corretora e tudo mais, houve uma discussão aqui e tudo mais, né? E a SafeMoon exatamente está com isso no cronograma. Eles vêm falando isso aí, mas não falaram o que é. Mas muita gente já deduz que seja isso. Outra coisa, a questão do e-commerce, né? Ou seja, produtos vão ser para 2022, né? Ou seja, claro, lá para frente. Bateu mais de 700 mil usuários, né? Ou seja, em 60 dias na SafeMoon Wallet, né? Então são algumas coisas que chamam a atenção e a gente vê que realmente estão fazendo acontecer, entendeu? Então eu acho que isso causa, digamos assim, uma segurança maior na parte da gente, né? E a gente sabe onde realmente estamos colocando dinheiro. Para a gente não sair desesperado e tudo, porque houve isso, houve aquilo. Eu vejo muita gente acreditando, porque um A falou A e o B falou isso. Ah, mas o A, será que realmente falou isso? Ou ele falou por falar? Que é muitas coisas que acontecem, entendeu? Então eu evito isso e venho mostrar tudo isso na prática, beleza? Pessoal, quanto à análise da SafeMoon, né? Eu não sei se vocês lembram, eu vou aumentar um pouquinho aqui a tela. Eu não sei se vocês lembram, eu falei, pessoal, teve gente que falou da gente, Lobo, mas aí você não vai comprar? Eu não vou comprar, eu vou comprar no meu alvo. Vocês lembram que eu falei que o meu alvo era em média por 20 e pouco? Olha aqui, meu alvo está quase lá. Meu alvo está quase lá, entendeu? O que vocês têm que aprender uma coisa? O mercado é feito de ondas. Como assim ondas? Onda de alta, onda de baixa. Onda de alta, onda de baixa. Né? Isso aqui vocês já estão cansados de saber. Então, o meu alvo está quase chegando lá. E é exatamente isso que eu venho repetir isso aqui para vocês. Vocês lembram, eu vou fazer até mais fino, que a gente tem um período de lateralização aqui, ó, nessa região aqui, né? Ou seja, se eu puxar aqui para trás, sai basicamente a mesma região, né? E a gente tinha essa região aqui. Eu tenho provavelmente um rompimento aqui, depois eu tenho uma confirmação e o mercado segue continuando para cima. Até aí, beleza. Só que o que? Eu tenho um outro período de lateralização que foi criado uma resistência exatamente nessa margem. Olha aqui para vocês verem. Vocês estão vendo? E ele não volta para ele estar fazendo essa confirmação, que é onde eu falei. Pessoal, o meu alvo é exatamente aqui, ou seja, 20,00. Então, o meu alvo para nova compra, que ainda não está, é 20,00. Claro, 0,000, 20,00. O que está acontecendo aqui atualmente? Como vocês estão vendo, né, a gente tinha uma estrutura de, se vocês forem traçar, né, digamos assim, a gente tinha uma estrutura de uma LTA, certo? Ou seja, uma LTA. O que aconteceu? Essa LTA foi rompida, normal, certo? Mas ela voltou para o canal, ou seja, para o canal ao qual ela estava. Então, o que a gente tem como probabilidade? Probabilidade 1 é aquela ao qual eu falei que uma hora ou outra vai bater naquele valor. E como eu já programei minha ordem aqui na Gentile, o que acontece? Bateu, vai programar e esquece, entendeu? Então o que acontece? O que a gente tem como probabilidade 1? Primeiramente, ela pode bater exatamente nessa região aqui, né? Ao qual vocês já estão vendo, né? E explodir para essa região aqui, né? Por quê? Porque exatamente a gente tem uma LTA, ou seja, uma linha de tendência de alta. Ah, mas linha de tendência de alta rompe para quê? Pessoal, geralmente, na maioria das vezes, as LTAs elas são rompidas para baixo. Mas como assim rompidas para baixo? A gente vai formar uma LTB, né? Ou seja, um canal de linha de tendência de baixo, que provavelmente vai levar o valor até aqueles níveis menores ao qual eu falei. E aí o que vai acontecer? Provavelmente vai fazer esse movimento aqui, né, o qual a gente acabou de discutir, ou seja, provavelmente vai ficar nesse bate e volta aqui, para depois lateralizar e explodir, entendeu? Então, essa seria a melhor região para compra na SafeMoon. O mercado está agindo normal, né, então
Vocês têm que entender exatamente isso. Correções sempre vão fazer parte do mercado. O gráfico nunca vai só subir desse jeito, beleza? Que eu já venho passando para vocês diversas vezes, beleza? Então, pessoal, me dê a opinião de vocês, o que vocês acharam, né, dessa questão da SafeMon Wallet, né, que já eu acredito, na minha opinião, entre dezembro a janeiro, a SafeMon Wallet, o SafeMon Wallet não, gente, desculpa, a SafeMon Card já esteja 100% já funcionando, né? Claro que tem toda a burocracia e tudo mais, né? Mas eu acredito que já haviam passar muito mais informações, beleza? E uma coisa que eu falo, eu já estou preparando vocês, conforme eu falei, pessoal, já preparem porque espera-se uma grande explosão por essa região aqui, porque muita gente, ou as baleias, como vocês estão cansados de saber, vão começar a acumular nessa região, que é a região ao qual eu mencionei desde quando estava aqui. Quem lembra, quem está acompanhando, sabe. Beleza? Então, galera, eu vou nessa. Fiquem com Deus. Valeu, um abraço e eu fui! It's black and white.